Hoje vamos mergulhar num verdadeiro clássico para perceber o que é que o torna, bem, uma lenda. Vamos desconstruir uma obra-prima do cinema que continua a fascinar gerações. Pensem bem, já passaram mais de 75 anos e O Terceiro Homem, de Carol Reed, continua a ser visto como o thriller perfeito. Mas o que é que o eleva de apenas um grande filme a uma obra-prima indiscutível? Então, para percebermos isto, o que temos de fazer é quase como desmontar o filme peça por peça para ver o que o faz funcionar de forma tão brilhante. Muito bem, vamos a isto. A nossa análise vai passar por 5 pontos essenciais que definem a genialidade deste filme. Para começar, vamos olhar para Viena. E a questão aqui é que a cidade não é só um sítio onde a história acontece. É muito, mas muito mais do que isso. Então, pensem nisto. Estamos em Viena, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. A cidade está em cacos. E não é só fisicamente, é a própria moralidade que está em ruínas. E é neste cenário, neste mercado negro que prospera nos escombros, que a história se desenrola. Portanto, a cidade não é só um pano de fundo, é um espelho do que vai na alma das personagens. Todo aquele cansaço, a corrupção, a luta diária para sobreviver, tudo isto cria uma atmosfera super densa, quase sufocante, que se sente em cada cena. E esta sensação de desorientação, de que está tudo fora do sítio, é levada para a própria imagem do filme. A forma como é filmado é deliberadamente instável. Uma das técnicas mais marcantes e que nos deixa sempre um bocado inquietos é o chamado ângulo holandês. Basicamente, a câmara é inclinada. O resultado, o mundo todo parece torto, desequilibrado. Tal e qual como a moralidade das personagens. E o que é absolutamente genial nisto é que não é só um truque visual para parecer mais artístico. Não, não. O estilo visual reflete na perfeição o caos moral da história. Sentimos que estamos constantemente a perder o equilíbrio, tal como as personagens. O resultado final é quase um pesadelo visual. Estamos a falar de ângulos de câmara super arrojados, uma iluminação expressionista, quase bizarra, lentes que distorcem as caras e os cenários, sombras gigantescas. Cada imagem é pensada ao pormenor para nos afundar neste mundo de mistério e desconfiança. Agora, se a imagem já era fora da caixa, esperem para ouvir a banda sonora. Desafiou completamente tudo o que se esperava de um thriller no ar naquela altura. Vejam bem, na altura, um thriller pediu uma orquestra, música sombria, pesada, mas o realizador Carol Reed fez uma aposta completamente radical. Foi a um bar em Viena, ouviu um músico chamado Anton Karas a tocar cítara e pensou, é isto, o som de um único instrumento para o filme todo. E é precisamente nesta contradição que está a genialidade. A música é ao mesmo tempo alegre, quase saltitante, mas também tem uma melancolia profunda. E este contraste com a história sombria que estamos a ver, uau, funciona de uma maneira incrível. Acabou por se tornar um êxito mundial, imaginem só. Mas se calhar o elemento mais famoso, mais lendário do filme é uma personagem. Uma personagem de quem ouvimos falar durante quase uma hora sem nunca a vermos. A forma como o suspense é construído aqui é de mestre. Durante uma hora inteira só ouvimos histórias sobre este Harry Lime. E depois, de repente, num beco escuro, um gato, uma luz que se acende e das sombras emerge o rosto de Orson Welles. É, sem qualquer dúvida, uma das entradas mais icónicas da história do cinema. E o mais incrível é que, apesar de ter muito pouco tempo de ecrã, o carisma do Orson Welles, como o amoral Harry Lime, é tão, mas tão magnético que ele simplesmente domina o filme por completo. Aliás, a presença dele foi tão forte que ele próprio escreveu a fala mais famosa da personagem. Aquele discurso cínico, lá no alto da roda gigante, a justificar os seus crimes. Foi improviso do Welles, absolutamente brilhante. Ok, então, juntando tudo isto, o cenário, a câmara, a música, a personagem misteriosa, temos uma obra de arte intemporal. E o que a cimenta para sempre na nossa memória é um dos planos finais mais corajosos e poderosos de sempre. Claro que o estúdio, os produtores, criam um final feliz. O herói fica com a rapariga, o típico felizes para sempre de Hollywood. Mas o realizador, Carol Reed, bateu pé, recusou-se a fazer concessões e insistiu num final que fosse fiel à alma do filme, cínica, amarga, desiludida. E o resultado é aquele plano final longuíssimo, sem cortes. É um momento de puro cinema, um suspiro silencioso, melancólico, que não nos dá nenhum conforto, e é por isso mesmo que é tão inesquecível e perfeito. E isto leva-nos à questão final. No fundo, a recusa do terceiro homem em ser fácil, em dar ao público o que ele espera, é precisamente o que o torna imortal. É um filme que nos desafia, que nos deixa a pensar, e é por isso que, tantos anos depois,
continua a ter um impacto tão forte.